Qual é a sua fraqueza? Porque todos nós temos obstáculos e todos nós temos as nossas fraquezas. Por quê? Porque o homem é limitado. E o homem ele é limitado a tempo, espaço e circunstância. Ou você consegue agora já chegar no sábado que vem. Não estou afim de agora não, já quero que chegue sábado que vem. Você dá conta de fazer isso? Sim ou não? Sim ou não? Não tem como. Você dá conta de mover circunstâncias? Sim ou não? Você dá conta de mover espaço? Se estiver em determinado lugar, estiver muito apertado, você consegue na hora falar assim, parede, 5 metros para trás, por favor. Não tem como. Então nós somos limitados. Tempo, espaço e circunstância. Amém? Segundo obstáculo, essa mulher tinha muita dor, gente. Essa mulher tinha muito sofrimento. Acho que ela sofria mais do que esses cantores sertanejos. Mais do que a mulher que só ia levar o violão e o cachorro. Eu acho que ela sofre mais. Sofrimento, dor, porque rejeição. Gente, rejeição dói. Quem pode falar que já é curado, que já sofreu rejeição? Eu já sofri. Não, rejeição dói demais. Eu sofri rejeição na faculdade, porque eu era a única pretinha da sala. É verdade. Você pega minhas fotos de formatura do Alblaço, só vê eu no meio. De uma certa forma, foi destaque também, né? Todo mundo branco, eu preta. Mas ela sofria da rejeição, ela sofria do preconceito. Terrível, né? E eu estou falando de preconceito social. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você sofre de preconceito, que tipo de preconceito? Esse simples. Nossa, mas esse seu pé, que eu tenho um pé assim, judiadinho. Esse seu pé, de vez em quando meu cunhado pega no meu pé e fala, nossa, cunhada, se a beleza fosse refletida nos pés, você estava ferrada. Mas eu não me deixo incomodar, é um tipo de preconceito. Tem gente que é fortinho. Eu agora estou nas duas fases. Eu sofria preconceito que era magra demais, agora eu estou indo para o outro rumo, estou sofrendo também. Falei, Jesus, me ajuda a achar o equilíbrio desse negócio. Amém? Terceiro obstáculo, tempo. O obstáculo do tempo, 12 anos. Quarto obstáculo, aí ferrou. Recurso financeiro. Olha, para essa mulher aquele ditado valeu, hein? Não há nada tão ruim que não possa ser piorado. Para essa mulher aqui, valeu. Porque 12 anos, procurou muitos médicos, foi embora. A palavra diz que ela estava indo de mal a pior. Sem recursos financeiros. E quando as coisas vão de mal a pior, isso passa a gerar em nós, principalmente quando entra doença. E quando essa doença não permite uma cura. E pior, quando não se tem um recurso financeiro para pelo menos aliviar um pouco o sofrimento, no sentido de estar mais confortável e buscar recursos, buscar cura. E o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando medo, acaba gerando insegurança, acaba gerando paralisia e gera uma acomodação em nós. Porque aí a gente pensa assim, poxa, tentei isso, não deu certo, tentei aquilo outro, não deu certo. O jeito é aceitar a situação, aceita que dói menos, senta e espera a morte chegar. Diga comigo não. É com alguns sim, eu entendi. Mas de hoje até o final do culto, olha, certeza que nós vamos mudar isso. Amém? E por último, último obstáculo,
a multidão. E o que é a multidão? O que a multidão representa? Representa algo que é maior do que a minha capacidade. Porque a Bíblia diz que a multidão, ela vinha cercando, comprimindo Jesus. Muita gente. E para aquela mulher chegar até Jesus, ela poderia ter pensado, impossível chegar até Jesus. Com esse tanto de gente, com a fraqueza que eu ando, e se eles descobrirem que eu tenho essa hemorragia há 12 anos? Vai linchar a mulher. Amém? E aí eu pergunto para você, nação jovem, qual é a multidão que te impede alcançar os teus sonhos, os teus ideais, os teus projetos e onde você quer chegar? Aliás, eu pergunto para você, qual é o seu sonho? Ei, olha para mim. Qual é o seu sonho? Quais são as suas metas? Quais são os seus ideais, o seu objetivo de vida? Olha para essa pessoa do seu lado e pergunta, você sabe? Pelo olhar, você vai entender. Agora pergunta para si mesmo. Faz a pergunta na primeira pessoa. Diga, quais são os meus ideais? Pergunta aí, diga, quais são os meus ideais? Não, igual jovem, quais são os meus ideais? Quais são os meus sonhos? Amém? E como a mulher do fluxo de sangue, como essa mulher conseguiu superar? Como é que essa mulher conseguiu vencer os obstáculos da vida e alcançar o seu objetivo? Quais foram as atitudes que ela teve para alcançar o seu ideal? Agora, dá uma ajeitada aí na cadeira. Segura que essa é para nós. Fica atento. E se fizer sentido para você, pega. Se não fizer, deixe que vá. A primeira atitude que essa mulher teve, a primeira coisa que ela tinha para vencer os obstáculos, era o que eu comentei agora há pouco. Ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo dessa mulher? Alguns ouvi. Qual era o objetivo dessa mulher? Mais alguns, parece que eu escuto a multidão passando. Qual era o objetivo dessa mulher? Então ela tinha um objetivo, ela tinha um ideal, ela tinha um foco, ela estava olhando para algo. Ela olhou para o seu estado atual, ou ela olhava todos os dias e pensava com ela, eu não vou ficar assim. Eu não posso ficar assim. Eu não quero ficar assim. Eu vou conseguir, eu vou alcançar. Eu tenho um objetivo e meu objetivo é ser curada. Qual é o seu objetivo? Cris, meu objetivo é passar na Universidade de Harvard. Vocês entenderam. O meu objetivo, Cris, é estudar na Universidade Paulista, Unip. Glória a Deus. Estudei lá, irmãos. Top de linha, melhor das faculdades que existe. Meu objetivo é ser engenheiro, é ser médico. Fala aí seu objetivo, pode falar misturado. Eu vou perguntar, você fala de uma vez. Nação jovem, qual é o seu objetivo? Entendi nada, mas amém. O importante não sou eu entender, é você. Amém?
Minha boca tá uma beleza. Só que tem um detalhe. Você sabe o que precede a ação? Quantos sabem o que precede a ação? O que precede a ação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não acertou. O que precede? Orar. Mais uma. O que precede a ação? Visão. O que precede a ação é uma visão. Eu não posso agir se eu não saber o que e por que eu vou agir. Como é que eu vou agir se uma coisa eu não sei o que eu quero fazer? Então, primeira coisa que eu preciso ter, visão. Amém? Queridos, todo jovem é inadmissível. Eu digo essa palavra, é inadmissível que um jovem não tenha sonhos. É inadmissível. Você precisa sonhar. Amém? Continuando. Onde você quer chegar e o que quer conquistar? Detalhe: quem não tem um objetivo pode chegar a lugar nenhum. Quem não tem objetivo pode chegar a lugar nenhum. Mas quem tem o objetivo pode até não alcançar, mas em algum lugar ele chega. Em algum lugar ele alcança. Em algum lugar ele é vitorioso. Amém? Sabe por que eu falo da visão? Na nossa mente, isso é cultura, hein? Neurociência. Na nossa mente, nós temos dois processos. Um processo de memória. A memória reflete todo o nosso passado. Tudo que você viveu está guardado na sua memória. E o processo imaginário, que é aquele que você para, dá uma olhadinha para cima e começa a sonhar com algo que ainda não aconteceu. A visão fica dentro do seu processo memória ou do processo imaginário? Quem respondeu? Qual é o seu nome? Murilo. Parabéns, Murilo. Uma salva de palmas para o Murilo. Não, uma salva de palmas, igual jovem. Parabéns, querido. Fica dentro do nosso processo imaginário. A minha visão ainda não foi alcançada, então não virou memória. Virou uma visão. E a palavra de Deus nos dá base para isso, Cris? Dá. Palavra de Deus em Provérbios capítulo 23, se não me engano, versículo 7, parte A do versículo diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Como é que você tem se visto? Deixa eu contar uma lembrança, uma memória minha para vocês. Alguns anos atrás, não vou dizer muitos anos atrás, mas há alguns anos atrás, eu peguei um socador de alho da minha mãe. Ela tem um de metal que parece um microfone. E eu por muitas vezes pegava esse pilão, que negócio lá, é pilão, né, que fala, né? É um negócio que é isso mesmo. Pegava ele e pregava para mim mesmo na frente do espelho. O que eu estava fazendo? Imaginando. Eu nunca havia ministrado, nem na nação jovem e nem numa célula, mas eu já tinha um sonho, desde quando eu fui para o encontro. Eu fui para o encontro, uma coisa assim, sabe, que esse negócio acontece no encontro, foi implantado no meu coração. E eu cheguei do encontro achando o máximo. Falei, Senhor, né? Você sabe como que é novo convertido, né? Ele é desesperado, ele é extravagante, ele não está nem aí para nada. E um dia eu quase morri de vergonha, que minha mãe abriu a porta do quarto de uma vez e eu estava dando umas facadas lá. O que é isso, menina? Nada não. Uma vergonha. Mas eu estava tendo o quê? Sem saber
que era um ato profético, que era um ato imaginário, que era uma visão. Eu estava me vendo ministrando. E no dia em que eu fui pregar a primeira vez, foi aqui na Nação Jovem, há algum tempinho atrás, também pouco tempo, muita bobagem essa questão de tempo. Queridos, eu tremia muito, mas eu já tinha tido a visão. Amém? Quem pode glorificar o Senhor por isso? E aí eu te pergunto, está imaginando? Como você será quando alcançar o seu objetivo? Qual o passo a passo de alcançá-lo? Continuando a palavra. Vamos lá. Não, essa eu tenho que contar para vocês. Só para a gente fechar a questão da visão. Em laboratório, isso é fato verídico, baseado em fatos reais, tá? Pra vocês saberem que aconteceu mesmo. Então, olha só. Em um laboratório fizeram a seguinte pesquisa. Colocaram um ratinho dentro de um recipiente com água, num lugar totalmente escuro. Totalmente escuro. 5 minutos depois, o ratinho morreu. Não resistiu, queridos. Faz uma cara de triste aí, que o ratinho morreu. Em um segundo momento, passou o nosso luto já. Em um segundo momento, eles colocaram outro ratinho em uma vasilha com água, mas que tinha luz. Fato verídico, verdadeiro, baseado em fatos reais, tá? Que tinha luz. Esse ratinho sobreviveu 72 horas. Lutando, por quê? Porque tinha uma luz, ele tinha visão ali dentro. Então ele começou a lutar porque ele queria sair, porque ele queria vencer. Agora eu pergunto, nós somos a imagem e semelhança de Deus, baseados, vivendo a luz da palavra. Por que que muitas vezes nós não temos visão? Nós somos do Senhor. Nós valemos muito mais do que um ratinho de laboratório. Nosso valor é preço de sangue numa cruz. E se eu fosse você, dava glória a Deus e aplaudia Jesus. Fico grilada. Amém? Segunda atitude. Vontade e desejo. Essa mulher tinha vontade, ela tinha o desejo de ser curada. Depois que eu tenho uma visão do que eu quero, um objetivo, eu preciso ter desejo. E o desejo, meu querido, ele é a chave para a nossa motivação. Se eu não tenho desejo, eu sou uma pessoa desanimada para tudo que se coloca ou que se propõe na minha vida. E por que que eu preciso ter o desejo? Porque o desejo supera o desânimo. Quando eu tenho desejo, isso faz com que eu supere os meus desânimos, as minhas crises, as minhas adversidades. Quantas pessoas você conhece que se formaram na faculdade e não tinham R$1 para poder pagar? Quem disse eu? Ricardo, quem mais? Michele, Arlane, Lília, Douglas, Ana Iris, quem mais? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ficaram desanimados em algum momento? Sim ou não? Sim. Mas o desejo de você obter a vitória e vencer os obstáculos foi maior ou não? Sim. Uma salva de palmas para os meninos que venceram, amém? Falando do nosso querido Jean, seja bem-vindo, Jean. Vamos aplaudir Jesus na vida do Jean. Essa nação ama você, querido. O Jean esteve 10 meses fora. Para onde você foi mesmo? Portugal. Eu sabia, gente. Foi só para saber se vocês sabiam. Deixa eu te perguntar. Teve dia que você pensou em voltar mais cedo?
Teve? Quando você recebeu a notícia de que você ia, ao mesmo tempo bateu assim, nossa, mas eu vou ficar 10 meses longe? Bateu uma mistura de desejo com desânimo? Sim. Por isso que eu bato e afirmo, o desejo supera o desânimo. Se você quer um ministério diante do Senhor, se você quer alcançar lugares altos diante do Senhor, tenha desejo então. Amém? Quem está namorando aqui, faz assim. Faz assim, dá o grito de vitória, irmão. Dá o grito de vitória aí, irmão. Isso. Celebra isso na sua vida, que não está fácil para ninguém. Todos os dias eu agradeço a Deus, porque o Senhor me deu o meu. Inclusive postei um vídeo, não mexe com o meu varão. Porque para mim ele é bênção, para você é maldição. O vídeo não quis dizer nada para ninguém, gente, pode ficar tranquilo. Mas se serviu, né? É o Senhor falando. Agora eu te pergunto, você já perguntou para ele ou para ela qual é a sua vontade? O que você quer ter na vida? Você perguntar, meu bem, qual é a sua vontade de vida? Que eu estou com vontade de chupar sorvete. Pode ser sorvete. Querida, pega descendo, meu querido e minha querida. Sai fora. Porque se ele não tiver visão e desejo, e ela também não é para você. Diante da minha palavra, pode terminar. Para manter o casamento hoje, elas trabalham fora. E parte deles olha as crianças, diga misericórdia. Porque eles entram no trabalho em um dia, 1 mês e meio depois, não sei o que acontece com esses homens. É mandado embora. Fala, gente, é uma maldição no meio desses meninos. Isso é maldição mesmo. Então não tem visão, não tem propósito, pega descendo. E não é só propósito financeiro não, que financeiro é muito bom. Mas não te faz uma pessoa ligada no propósito de Deus. E uma pessoa que não está ligada no propósito de Deus, minha querida, um abraço, você também vai viver infeliz. Como é que você fala isso? Também tem conhecimento de causa. Se liga. Terceiro, determinação. Essa mulher tinha determinação. O que é determinação? Determinação é decidir firmemente. É dizer, eu vou ser santo. Está decidido. Eu vou ser um jovem, uma jovem de oração. Está decidido. Eu vou ser uma jovem que não vai ter o problema de analfabetismo de Bíblia. Está decidido. Eu vou ser um jovem e uma jovem que tem um casamento diante da presença de Deus. Está decidido. Decidir firmemente. Eu vou alcançar, eu vou conquistar. E vem, capeta, você pode vir de frente a mim. Se você não sair da minha frente, eu te derrubo e passo por cima. Isso é decisão. Não importa os obstáculos que apareçam na minha vida, desentendimentos no casamento. Casa jovem demais, muitas vezes, sem entender, no primeiro desentendimento, acho melhor a gente se separar. Antes que aconteça uma coisa pior. E vai parar onde? No gabinete do pastor. Dá vontade de acontecer uns trem pior, dar uns 3 cepelecos na cara. Mas não pode, né, gente? Não pode. Tem que ter calma, amor, mansidão e dizer, queridos, não faz assim, isso são coisas que acontecem mesmo, são ajustes. Decida. Quando eu tomei uma decisão para o meu casamento, eu e meu esposo, nós dizemos, faça chuva, faça sol, na alegria, na tristeza, na riqueza. Eu não declarei pobreza, porque pobre não já casou. Quem estava lá sabe. Falei, pobre não já casou, meu filho, vamos para frente. Com
com dinheiro ou sem dinheiro, nós estamos juntos. E assim o Senhor tem provido nas nossas vidas. Cris, você não briga não com ele? Brigar, gente, é uma palavra muito forte, né? A gente entra em alguns desentendimentos e há divergências de opiniões. Assim é o nosso casamento. Tem mais bonito falar do que falar que está brigando, né, gente? Vocês veem, a gente tem divergências de opiniões, mas a gente resolve. De vez em quando saem umas faísquinhas. De um jeito ou de outro, viu, amados? De vez em quando um fogo também, passando, vamos para frente. Determinação. Por quê? Porque na determinação tem motivação. E a motivação supera a crise. Querido, se você tem motivação, você vai vencer a sua crise de alma. Se você tem motivação, você vai vencer a sua crise financeira. Se você tem motivação, você vai vencer toda a adversidade que for colocada para você, inclusive doença. Você vai vencer o city pass da carteirinha, que quando você vai passar no ônibus acabou e você não tinha se atentado. E vai olhar na mochila, não tem R$1. Vira sem graça para o motorista e fala: toca o barco. Terminal nós acerta. Vai vencer. Amém? Quem diz amém? Glória a Deus. Você precisa ser uma pessoa positiva. O que é ser uma pessoa positiva? É declarar palavra de bênção. Eu imagino que essa mulher, ela no cotidiano da sua vida, vendo a sua situação, ela dizia: mas eu vou vencer, eu vou conseguir. Algo vai acontecer na minha vida que vai me levar a alcançar. O que você tem declarado? O que tem saído dos seus lábios? A palavra de Deus diz que a vida e a morte está no poder da língua. Pergunta para o seu irmão assim: você tem falado besteira por aí? Você tem declarado todo dia que está difícil? Eu tenho entrado numa crise esses dias. As coisas estão acontecendo no mundo, é ideologia de gênero, é falta de identidade dos cristãos, é Bianca Toledo. E a gente tira o nosso foco da palavra e vai para o foco do problema. Bianca Toledo, não acredito. Queridos, misericórdia, nós devemos orar por ela, por ele também. Mas nós não podemos focar no problema deles, não. E o nosso ideal, e o nosso objetivo? Está vendo? E nós temos que ser jovens exemplos que declaram bênçãos. As pessoas estão olhando para você. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala: estão olhando para você. Foca aqui na Cris. Você está achando que as pessoas da sua família estão olhando para os casos de escândalo no meio evangélico? Está focando neles e estão dizendo que não vão querer isso para a vida deles? Alguns sim, mas provavelmente é porque você não tem se posicionado na sua família. Sabe por quê? Entendi. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona com determinação de ser exemplo na sua família, a sua família passa a olhar para você. Por que você diz isso, Cris? Conhecimento de causa também. Eu tenho 2 primas solteiras. Falei que eu tenho tudo na minha família. E essas 2 minhas solteiras, 21, 22 anos, Yasmin e Thalita é o nome delas. De vez em quando a gente senta para conversar sobre relacionamentos, elas olham para nós e dizem: Cris, eu conheço vocês. Nós temos casos difíceis na nossa família, mas eu creio que a gente pode ter um casamento bom. Eu creio que é possível a gente ser feliz no matrimônio. Porque eu vejo como vocês são e eu digo: glória a Deus. E insiro a palavra. Eu falei para ela assim, minha filha, não é por mim, pelo Marquinhos não. Porque a gente pode até ser pretinho, a gente pode até ter o cabelo lisinho e pode até estar gordinho junto. Mas nós temos personalidades muito diferentes. Muito diferentes.
Se não fosse o Senhor conosco, talvez isso não seria exemplo para vocês. O que você tem passado? Amém? Partindo para encerrar. Decida ser uma pessoa de ânimo. O ânimo é um ativador do nosso ser. Por que você acha que aquela mulher viveu 12 anos? Se ela tivesse desistido, ela já tinha caído numa depressão e ela não ia morrer nem pela hemorragia, ela ia morrer de tristeza. Porque tristeza, depressão, mata. Ou no mínimo, ela mesma teria dado um fim na vida dela. Mas ela tinha ânimo, foi algo que ativava o ser dela, o querer dela. E esse ânimo você precisa ter. Qual foi a primeira palavra? Quando Josué perdeu o seu mestre lá, Moisés. Qual foi a primeira palavra que o Senhor disse para ele? Anima-te, ser forte e corajoso. O Senhor não ficou deixando ele passar o luto dele, não. Enterrou Moisés? Não enterrou Moisés, né? Disfarça. Moisés foi. Então, meu filho, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, tem de bom ânimo e vem comigo que eu preciso te usar. E é isso que o Senhor tem falado para nós. Amém? Esse eu gosto. Por último, o que essa mulher teve para alcançar o objetivo dela? Persistência. Ô, Goiás, hein? Puxei um R agora, hein? Persistência. Queridos, a persistência, ela é amiga da conquista. Andam coladinho, eu vou falar de novo, talvez você não entendeu. Eu disse que a persistência é amiga da conquista. Você quer conquistar? Você quer ser santo? Você quer ser um jovem cheio de unção? Você quer alcançar os seus objetivos pessoais? Tenha persistência. Não para não. Amém? Persistência na oração, persistência na fé, persistência na santidade, persistência na obediência. Princípios básicos. Persistência em ter sua vida baseada na palavra de Deus. Aí você vai alcançar o milagre. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Jesus foi lá na casa dessa mulher salvar ela? Sim ou não? Sim ou não? O que aconteceu? A mulher foi até ele. Sabe o que isso me diz? A maioria dos milagres não chega até nós. Nós precisamos ir até o milagre. Pode acontecer de um milagre te alcançar, isso não é impossível não. Mas você tem que ir para o local do milagre. Amém? E por último, para encerrar, esse também é fantástico. O que ela teve para alcançar? Planejamento estratégico. Ajeita na cadeira aí antes de se levantar. Que essa é top. Cris, por que você fala que ela teve planejamento estratégico? Está na palavra, vocês não viram isso não? Foca lá, no verso 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela pensou antes. Eu estou falando de fé inteligente, meu querido. Não estou falando de emoção somente não. Eu estou falando de racionalidade, culto racional. Que às vezes crente, a gente acha que tudo é baseado na unção. Muita unção, vai dar tudo certo, vai dar unção, Deus vai tomar conta. Sim, queridos, Deus toma conta. Mas se você não tiver atitude, toda ação gera uma reação. Amém? Porque, Cris, ela pensou, eu fico imaginando, se eu for no meio da multidão, o povo me atropela.
Se eu entrar no meio, é perigoso eu cair, que eu estou fraca, estou debilitada. Já sei. Vou esperar a multidão passar. Vou me encaixar no meio deles. Vou indo de ladinho. Vou me encaixando. Vou dançando um forrozinho. 2 para lá, 2 para cá. Até chegar em Jesus. E quando eu chegar em Jesus, porque eu ouvi falar que Ele opera milagres, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, e ela ouviu que Jesus fazia milagres, ela não conhecia, mas ouviu. E ela falou: eu vou só tocar. É a minha esperança, é a minha alternativa, é o meu momento. Já não tem dinheiro, mas morrer com essa hemorragia eu não vou. E ela foi na fé que ela tinha. De repente ela tocou nas vestes. A Bíblia fala que na hora Jesus parou. Na hora. E Jesus perguntou: quem me tocou? Ela ficou com medo no momento de revelar quem era ela. Mas depois ela se revelou. Ela disse: eu senti que eu fui curada. Parece que parou um negócio aqui embaixo de escorrer. Parece que eu estou sentindo algo diferente. Jesus, tremendo, com temor, se ajoelhou e falou: foi eu. Eu alcancei o meu objetivo. Eu tive a visão, eu tive o propósito. Eu alcancei, eu segui os passos. Eu tive um planejamento e eu alcancei. E o Senhor disse para ela o quê? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, livre deste mal. Ela voltou para a família. Quero trocar uma ideia com ela lá no céu, para ela me contar como é que foi a emoção de rever a família. Deixa eu te falar uma coisa, jovem, fique de pé. Em nome de Jesus. Olha para a Cris. Vai, meu querido. Luta. Vence as circunstâncias. Vence o seu eu. Vai lá, se determina, paga o preço, tenha a sua visão, olhe para frente e diga: eu vou alcançar, em nome de Jesus eu vou alcançar, eu vou obter a vitória. Por quê? Porque você é jovem e é jovem forte para isso. Não deixe o inimigo dizer ao contrário. Eu vou dizer de novo, para que você fale um amém, para chegar na sua vida. Você é um jovem forte para alcançar tudo que o Senhor tem para você. O impossível não existe, porque o possível você faz e o impossível é para Deus. E eu quero te convidar a orar. Primeiro, orar com uma visão do que você espera para a sua vida. Não posso deixar de relatar da vida ministerial. O que aconteceu aqui no dia 3 de junho, que me emociona até hoje. Foram histórias, obstáculos que nós vencemos. Temos muito para vencer, mas para esse objetivo, para esse sonho, para esse ideal, para aquele momento acontecer, o Senhor nos deu graça para vencer. E prepare-se, se você quer ser um pastor, uma pastora, é algo inexplicável. Não tem uma sensação, não tem uma palavra que eu possa te explicar. Quando você chega aqui. Então comece a ter visão. Passos para ser pastor: obediência, santidade, oração. Nós passamos a nossa juventude lutando para ser santo, lutando para ser obediente. Eu cheguei neste lugar, eu tinha 16 anos de idade, estava no meu auge. Mas eu tomei uma decisão, eu fui determinada. 14 anos. Davidson 17. Marquinhos 18. James desde quando nasceu. E você? Os seus ideais. Pode apagar as luzes. Oh! E aumente o som.
E eu quero te convidar a persistir agora em oração.